experiente ou que começou agora na coordenação, de alguma forma enfrenta a falta de respeito. Seja num olhar torto quando pede algo, numa cara feia durante a reunião, seja quando solicita algo e ninguém realiza quando a coordenadora falta. Quando a coordenadora fala, desculpa, ela fala e muitas vezes não é ouvida, então a falta de respeito acontece independente do tempo que atua na coordenação, independente do contexto, e isso vai desgastando a coordenação, vai gerando frustrações, um cansaço emocional no relacionamento, gerando insegurança. O fato é que não dá para aceitar a falta de respeito, mesmo a falta de respeito de forma indireta, como eu disse, num olhar diferente durante a reunião, num comentário, na hora que você pede algo e ninguém realiza, quando você fala e ninguém te ouve. É sim uma falta de respeito. E não dá para aceitar que a coordenadora tenha que lidar com essa falta de respeito, gerando insegurança e problemas durante o trabalho. Então, fica comigo nesse vídeo, porque eu e a Carol, eu, Marcélia, com a Maria Carolina, nós vamos revelar 3 segredos para você conquistar a segurança e o respeito na coordenação. Qual é o segredo? Mas antes, tem que trazer a Carol, porque essa live é com ela. Pera aí que ela estava esperando aqui. Certo, Carol? Boa noite! Boa noite. Deixa eu arrumar minha câmera. Tá me vendo bem? Me ouvindo? Tô ouvindo. Tá tudo sem fone, porque toda hora que tu bota o fone estraga quando faz de dupla, né? Então, aí eu falei, não, o pessoal aumente o som aí, a gente vai aumentando o tom de voz e todo mundo vai ouvir. Carol, nós vamos falar hoje dos segredos, 3 segredos para conquistar a segurança e o respeito na coordenação. E eu iniciei falando o seguinte, que muitas vezes a falta de respeito ela é indireta, num olhar torto, quando a coordenadora solicita algo e ninguém cumpre, conversinhas, fofoca, é uma falta de respeito. E a coordenadora ela precisa lidar com os professores, mas não dessa forma, mas sendo respeitada e tendo segurança. Então, quem vai assistir esse vídeo hoje vai com certeza aprender como conquistar o respeito e a segurança. Mas olha só, o segredo não é impor, intimidar o professor, querer agradar todo mundo. Esse não é o segredo. O segredo é o relacionamento, é o posicionamento seguro e a participação ativa no dia a dia junto com o professor. Quem assistir essa live, Carol, o que vai aprender aqui? Eu acho que a gente tem que começar falando que assim, os três segredos que a gente vai ensinar, eles vão se basear, eu adoro essa palavra, e vamos de novo nela, na tríplice, adoro essa palavra. Uma tríplice, de bom relacionamento, posicionamento seguro, que é o que muitas vezes falta dentro da coordenação. E também construir a sua posição. E aí é uma coisa que, começar, eu falo, cada vez mais é spoiler. Então, dessa vez vai ser eu, que a gente não conquista esse respeito através, que a Marcela falou, não é através de imposição, não é através de tentar ser amigo muito próximo do professor, não é assim que funciona. E a gente vai te mostrar 3 segredos para você conquistar a segurança e o respeito dos seus professores e aprender, de fato, a lidar com segurança com seus professores por aí, mas sem precisar ficar temendo seus professores, ou então fazendo tudo o que eles querem só porque, ai, não, é assim que a gente vai conseguir tudo. Não é. E a gente vai te mostrar como nessa live. Nem aceitar as dificuldades e falar, ah, é assim mesmo. É assim mesmo. Aí fala com uma coordenadora, fala, não, menina, que é pior, é assim mesmo. Não precisa ser sofrido trabalhar na coordenação. E não é sofrido. Os segredos que você está aprendendo aqui foram os mesmos aplicados pela coordenadora Elisângela, líder ouro. E a Elisângela, mesmo começando na coordenação, nossa primeira reunião, ela compartilhou no grupo com as alunas que ela estava feliz, satisfeita, porque além de ter conduzido com segurança, ela foi elogiada pelo grupo de professores pela forma com que ela conduziu a reunião. Porque ela conseguiu, como disse a Carol, a tríplice, né, Carol? Tríplice? É a tríplice. Tríplice. Posicionamento, relacionamento e participação segura no dia a dia, que é o que vocês estão entendendo aqui nos segredos que a gente está revelando. E também aconteceu com a coordenadora Clícia. Ela falou o seguinte, falou, olha, eu nem acreditei, tem até o vídeo dela, se vocês procurarem no YouTube, que ela fala assim, eu nem acreditei, eu já tinha ouvido tanto desaforo dos professores, tanto desaforo, que eu nem acreditei que eu consegui falar, me posicionar sem medo.
A Renata, também uma líder ouro, ela conseguiu se posicionar não só com os professores, mas também com a direção. E ela disse o seguinte: humilde sim, humilhada jamais. E quando vocês internalizarem esses segredos, vão conseguir, assim como elas, resolver todas essas situações. E também da Érica, líder ouro. A Érica ainda trouxe uma mensagem, compartilhou no grupo recentemente, no dia da coordenação, né, Carol? Que ela recebeu uma mensagem muito bonita da professora que diz o seguinte: uma boa coordenadora, uma coordenadora comum indica o caminho para as estrelas. Uma boa coordenadora mostra como alcançar as estrelas. E o mais tocante dessa mensagem que a Erika recebeu é que foi de uma professora com comportamento desafiador. E como que ela conseguiu isso? Com a tríplice, com segredo. Conquistou a segurança na coordenação e o respeito através do posicionamento, relacionamento e participação segura no dia a dia. Não é, Carol? Isso, só que aí eu acho que a gente tem que começar nivelando e entendendo algumas coisas que às vezes a gente imagina de fato. E é uma coisa que às vezes a gente realmente pensa, que é o seguinte: a primeira coisa que a gente acaba pensando nessa questão de respeito é: estou na coordenação, então elas têm que me respeitar. Né? Tô aqui, eu sou a chefe, teoricamente, então tem que respeitar. E o que a gente acaba percebendo, e o que é verdade, e não sou só eu e a Marcela que estamos falando, existem vários estudos que falam isso, livros que a gente já leu, de tanto a parte administrativa quanto o trabalho em equipe. Respeito, a gente não conquista só pelo cargo. Não é porque você está no cargo de coordenadora que você vai ter que ser respeitada. Isso não é respeito, isso é medo. Você quer que as pessoas tenham medo de Muito você, bem. Carol, não né? tem livro, tem não, né? Quem não conhece alguém que está num cargo de liderança, mas não é líder, que manda? E como disse a Carol, as pessoas seguem porque tem medo, não porque Tem respeitam. medo. E tem até aquela frase, agora não vou lembrar a frase direito, mas é uma frase assim, eu lembrei, é melhor ser temido do que amado. Né? Tem essa grande frase da liderança, e na verdade, gente, não é assim que funciona. Isso é uma frase muito antiga. E quando você vai ver os estudos atuais sobre liderança, o medo, ele é a pior forma de liderar. E quando você está fazendo isso, porque eu sou a chefe, então eles têm que me respeitar, você não está buscando o respeito da sua equipe. Você está buscando o medo da sua equipe de você, para que eles A submissão. obedeçam, né? A Eu, submissão. a submissão. Eu não quero gente submissa na minha equipe. Gente submissa não faz coisa. Ó, gente submissa não faz as coisas por si só. Espera só o que o chefe manda. Gente submissa não participa ativamente, não constrói parceria com os alunos. Professor submisso não ajuda a coordenadora. Quando a gente fala da tríplice, envolve a parceria. Se é uma parceria, então você também ganha. Quando você busca o medo, você não ganha, porque você tem que ficar correndo atrás, o dia inteiro atrás desse medo, para segurar esse medo, porque senão vai que as pessoas não têm mais medo de você. Aí, né? Ferrou. Então aí não tem mais. E é o que a gente já falou até aqui em alguma live, né, Carol? O autoritarismo, ele esconde a insegurança. Tem Isso. coordenadora que já deve ter ouvido muitas vezes: menina, você não dá trela não para os professores, viu? Você fica dando trela, fica perguntando o que eles acham, e é melhor já falar, vai ser assim, pronto. É uma forma de demonstrar insegurança para lidar com o professor. Exatamente. E é uma coisa que eu acho que de fato a coordenação precisa começar a pensar. Não é o cargo que você ocupa, é como você ocupa esse cargo. É a forma com que você se posiciona, é a forma com que você lida com os professores diariamente. É isso que vai construir o respeito. E respeito só se constrói com respeito. Então não adianta você falar assim: eu quero que eles me respeitem, mas você não respeita ninguém. Então é muito importante, eu acho que é uma forma da gente conquistar o respeito, é exatamente isso. Eu já queria começar com o pé na porta, avisando vocês que o medo não funciona, porque eu sei que é uma premissa que muitas coordenadoras escutam e fico assim: não, mas eu tenho que buscar que os meus professores tenham medo de mim. Porque eu tinha medo da minha coordenadora quando eu era professora. E E assim funcionava também, super bem. e assim também como escutam o seguinte: ah, mas você começou agora? É assim mesmo, e vai se acostumando. É porque você começou agora, você sabe, né? Porque no começo é insegurança, os professores não respeitam mesmo quem está começando. Como se tivesse que aceitar, vivenciar um problema porque eu sou nova. Ah, então quer dizer que o respeito, ele só vem com o tempo e da experiência, mesmo tem pessoas, Carol, que são 18, 20 anos na sala de aula. Quando chega na coordenação, é outro cargo. E tudo que ela sabe da educação, tem que ignorar, então ela não tem bagagem nenhuma? E o conhecimento e experiência, porque se ela conquistou o cargo, é porque ela tem competência para estar ali.
Se ela conquistou o cargo, ela tem conhecimento para estar na coordenação. Então, por que aceitar? Olha, mas é assim mesmo, no começo os professores não respeitam. A coordenadora, ela vai internalizando aquelas falsas verdades como verdades absolutas. E ela deixa de As se posicionar, crenças, né? crenças. Aí ela aceita as críticas, ela vai falar, o professor fala, ih, não dá certo não. Ela fala, acho que não dá mesmo não. Só que ela sabia que dava certo. Só que, como disseram que é assim mesmo no começo, que por ser nova não tem segurança, por ser nova ninguém vai respeitar, a situação ela vai piorando. E aí vão culpabilizando quem? A coordenadora, porque é culpa sua, você começou agora. Acontece que, assim como a Carol trouxe, que não é o medo que garante, que demonstra segurança, nem que conquista o respeito, então não basta ocupar um cargo, é o mesmo que acontece com quem está começando na coordenação. O respeito e a segurança não está atrelado ao fato da experiência. É claro que conta, é claro, mas não é fundamental, não é tudo. Como tem pessoas que estão há anos num cargo de coordenação, de direção e em outras funções de liderança, e você percebe a insegurança frente aos desafios. Como disse a Carol, não é respeito, é medo. Porque durante a experiência profissional, não buscou estratégias para lidar com os professores. Então não teve estratégia, não, logo não teve segurança, logo teve muitos problemas de resistência, reclamações e partiu para a base da imposição. Eu mando e pronto, acabou. Mas não significa que foi pela experiência. A experiência não deu segurança, pelo contrário, a pessoa experiente que durante o percurso não buscou aprimorar na arte de lidar com os professores, estratégias para lidar com as pessoas, essa pessoa só se afasta do grupo. Ela até ocupa um cargo, mas ela não é, de fato, uma coordenadora segura e muito menos respeitada. E A aí experiência é entra a importante, né? questão. Já vou te dar a palavra só para Pode fechar, falar. tá? Então, mesmo quem está começando não deve aceitar. É assim mesmo, porque a insegurança veio com o tempo, o respeito veio com o tempo. Vem com o tempo se você, desde já, se posicionar, tríplice, hein? Se posicionar, ter um relacionamento e participar diariamente. Pode falar, Carol. Não, eu acho, você estava falando essa questão de mandar, né? A gente também tem essa crença, eu preciso mandar nos meus professores. Só que, gente, nem eu vou ser psicóloga infantil, você não manda nem em criança, que sai em adulto formado, né? Tá, né? Você está fazendo um papel. Nem manda em ninguém. Você constrói a parceria com a pessoa para que ela, de fato, faça o que é proposto dentro do tempo adequado, que você não precise ficar cobrando e toda hora reforçando. Quando você busca essa questão, vou ter que mandar, você está reforçando um problema para você mesma. Porque se toda hora você tem que mandar, quer dizer que sua equipe vai toda hora correr atrás de você. E aí você fica lá apagando incêndio o tempo inteiro. Então, quando você pensa assim, nossa, eu sempre tenho que mandar na equipe, então talvez a sua liderança e o seu respeito na equipe estejam falhos. E você, claro, que vai descobrir aqui 3 segredos de como mudar isso. A gente só está colocando. Porque o que a Marcela a gente sempre faz? A gente quer que vocês entendam que, para a gente falar os 3 segredos, não é só jogar. Vocês também precisam entender o que tem que ser feito, tem que ser repensado na prática de vocês. Porque eu e a Marcela, a gente pode colocar os 3 segredos, como a gente também coloca várias estratégias no método. Né? E o método, para quem não sabe, a Marcela, não sei se ela já falou no início, não sei se ela falou que as vagas estão abertas. Carol. As vagas estão abertas. E mesmo no método, quando a gente está trabalhando com as nossas alunas, e se você quiser, facilmente você consegue ser aluna, você só vai lá no nosso perfil, debaixo da nossa fotinha tem o link, você se inscreve lá. Inclusive, né, Mate, no final a gente vai falar o que está liberado hoje, né? E eu tô vendo alunas líderes ouro que já estão por aqui, viu, Ah, muito Carol? bem. Já começaram essa turma. A Matias está aqui, a Patrícia. Eu já vi também outras meninas aqui, que agora eu não vi o nome, mas elas estão participando, as líderes ouro, as novas e também quem já está aí há algum tempo com a gente. Carol, e tem uma ideia também que a gente pensa assim, bom, eu tenho que ter muito conhecimento. Quanto mais livros eu tiver, mais faculdades eu tiver conhecimento, mais respeito eu vou ter, mais segurança eu vou ter na Isso. coordenação. Eu É acho que essa questão entra muito. Vou entrar no método para ter mais conhecimento, porque é isso que vai fazer a diferença na minha coordenação. Não é isso, né, Má? Quanto mais conhecimento você tiver, prático e estratégia. O método ele traz a estratégia
para facilitar a vida na coordenação, que dá segurança para lidar com os professores. Só os conhecimentos, como a gente já vem falando muitas vezes, nem precisa falar, porque vocês sabem, a pedagogia e outras formações, elas não trazem a segurança para lidar com o professor. Então, não adianta eu ter vários diplomas na parede, uma estante cheia de livros, se aquele conhecimento eu não consigo transcrever para a minha prática. Quantas vezes será que você já não fez um curso e você fala, poxa vida, quando eu chegar na escola, eu quero colocar tudo em prática. Essa metodologia que eu acabei de fazer esse curso aqui é fantástica. Não, essa forma de lidar com as crianças vai resolver os casos de mordida. Aí você vai super empolgada para apresentar a ideia. Aí o que que você vê? E nem adianta inventar, não. Aquele balde de água fria da equipe. Porque você não conseguiu transcrever o conhecimento de uma forma prática para ter segurança e orientar o professor. E aquele conhecimento você engaveta. E você vai engavetando. Então, o professor, ele se importa com o que você sabe, desde que você demonstre que o que você sabe vai ajudar, de fato, na prática do professor. Eu até falei algumas lives, né? Eu brinco, o professor não quer uma enciclopédia, não. Ele quer que o seu conhecimento, ele seja útil. Aí sim, eu começo a conquistar um professor, um relacionamento, eu demonstro segurança, eu crio uma parceria, eu uso o que eu sei para ajudar. A Jamile, Carol, no Plantão de Dúvida segunda-feira, ela até usou uma frase muito linda. Ela falou assim: hoje e agora, o que eu sei, todas nós aqui vamos saber. Ela compartilhou no plantão, muito linda, né? Jamile, não sei se ela está assistindo aqui no vivo no gravado, mas eu fiquei muito tocado com a frase dela. E é isso, estar dentro do plantão de dúvida, dentro do método, é ter a inteligência de um grupo que somada à sua multiplica os resultados de segurança de forma muito mais rápida. É por isso que o resultado do método ele acontece em menos de um mês. Porque é totalmente prático. Porque o seu conhecimento só vai ter utilidade se você colocar em prática de forma estratégica para de verdade ajudar o professor. E aí você conquista o respeito, você não intimida, como a Carol trouxe. E aí, eu acho que a gente precisa alinhar um pouco as expectativas de vocês. Quando a gente pensa nos segredos, a gente vai falar da tríplice, certo? A gente até deu spoiler do qual segredo são. A diferença é, aqui a gente vai mostrar para vocês como fazer isso, de uma forma prática e estratégia. E essas estratégias a gente também tem no Método Liderar, que as alunas têm aulas completas sobre isso, de como construir isso passo a passo, e conseguem também tirar dúvidas através do plantão de dúvidas, que ocorre toda segunda-feira, ao vivo, e a gente vai tirando. Então, ficou uma dúvida, Carol, como aplica isso? A gente vai lá, plantão, e a aluna, a gente explica, ó, faz assim, mas vai nesse caminho, e é personalizado. O método ele é pensado para ser ele tem aulas gravadas, mas ele também é personalizado ao seu contexto. Porque eu vou falar aqui o primeiro segredo e eu vou contextualizar, e eu quero que aterrisse bem para vocês, que assim, Carol, mas aqui não funciona assim. É cidade pequena. Que é o primeiro eu vou falar, por que eu vou falar que é cidade pequena? Ai, mas Carol, aqui é cidade pequena. Não posso ficar negando nada para ninguém. Né? Não tem a ver com isso, não tem a ver com esse tipo de relacionamento, o tamanho da sua escola, o tamanho da sua cidade. A gente que mora em São Paulo, a gente tem aluna que mora no Nordeste, uma cidadezinha de 20 mil habitantes, gente. Temos muitas alunas em cidades muito pequenas e que conseguem seguir essa tríplice para fazer isso. Qual que é o primeiro segredo que eu quero falar para vocês? É uma postura amigável. Lembra que é a postura? Relacionamento. Só que esse relacionamento, por que eu falei da cidade pequena? Porque não é ser amiga íntima das pessoas. Carol, mas pelo amor de Deus, eu conheço a pessoa tem 30 anos, eu tomava café com a mãe dela. Não dá para eu ficar, né, fazendo esse jogo que vocês falam. Dá se você souber saber como. E aí, eu acho que eu quero muito deixar claro, né, Má, que é assim, isso não quer dizer ser amiga íntima, mas não quer dizer você não se relacionar. São coisas diferentes. Quando a gente fala assim, não precisa ser amiga íntima do seu professor, não é que você nunca mais vai olhar na cara do seu professor e vai falar assim, boa tarde, é isso, isso, isso. Não, você tem que construir um relacionamento. As pessoas só se importam com que, se você se importa com elas. Fala a frase certa, mas a Marcela que sabe essa frase certa. As pessoas, os professores precisam perceber em você que o que você sabe é importante para elas, mas principalmente o quanto você se importa é importante, né? O quanto você se importa com as pessoas da sua equipe. O conhecimento é importante, mas as pessoas são mais importantes. E isso tem que ficar muito claro para vocês, porque quando a gente fala de postura amigável, não é fazer tudo para agradar, não é ficar falando sim para tudo e aceitando tudo que a pessoa fizer, tanto com você quanto com os outros ou com os alunos.
Ai, porque eu não vou me dispor com ela, porque, né, tem 20 anos que a gente é amiga, é cidade pequena, e eu, né? Não, ou, nossa, ela tem tantos anos de casa, se eu for lá reclamar, vou deixar Um quieto. problema que muitas pessoas enfrentam, Carol, quando elas se tornam coordenadoras do mesmo grupo que são Sim. professoras, ou tem na própria equipe pessoas que já foram coordenadoras e professoras delas. Eu passei por isso quando eu era psicóloga e passei a ser coordenadora. É outro tipo, e você vai ter que se encontrar nesse caminho para ser. Mas como eu continuava tendo a mesma postura com as professoras, ficou muito mais fácil de eu conseguir encaixar. Não, e eu continuei com a mesma ideia. Não é para agradar todo mundo. Não é simplesmente para fazer amigos. Você não está lá. E eu sempre falo isso e vou repetir. Você não está na coordenação para fazer amigos. Você não estava na coordenação para agradar ninguém. Você está para fazer o seu trabalho. E como que você faz o seu trabalho? É viabilizando, viabilizando dentro do seu trabalho. É lembrar sempre de ser parceira da sua equipe, mas sem julgamento. A gente fala muito isso. Ai, vem a professora, demorou para entregar alguma coisa. Já sei até por quê, né? Eu gosto do que você traz, né, Carol? É demonstrar interesse genuíno pelo outro. Genuíno. Exatamente. Eu não preciso ter uma questão da amizade, eu preciso ter um posicionamento amigo. Eu não preciso Você ser tem que se amada por importar. todos. Eu preciso ser respeitada por todos. Eu não tenho que saber separar esse relacionamento. Esse é o primeiro segredo para você conquistar o respeito e segurança na coordenação. É você saber separar o relacionamento e equilibrar junto dos professores. Eu gosto disso do interesse genuíno, porque ele é basicamente, gente, é você se importar de fato com quem é seu professor, quais são as dificuldades dele. Mas não precisa saber assim, nossa, ontem ele fez uma coisa na casa dele, aconteceu. Não, é o interesse. Você está com dificuldade, professor? O que que eu, como coordenadora, posso te ajudar? Ah, professor, eu estou vendo que seu aluno está com dificuldade de aprendizagem. O que nós vamos fazer para te ajudar? É viabilizar mesmo o processo, é orientar, caminhar com ele. É isso que vai trazer a parceria amigável. E não ficar fazendo tudo o que o professor quer ou sendo querendo ser amiga do professor, né? Porque o respeito, ele é mútuo, mas o primeiro passo quem dá é a coordenadora. É a coordenação que está à frente, que precisa dar o primeiro passo e o professor vem de encontro. Quem está assistindo aqui, pensa na pessoa que mais admira, que é a pessoa que respeita. Não precisa ser muito, pessoa que você respeita profissionalmente. Essa pessoa que você respeita, certamente ela também te respeita. Essa pessoa a qual você respeita é porque ela te respeitou primeiro, em algum momento, em alguma situação. Essa pessoa que você respeita, ela demonstra segurança, seja de qual área for. A ideia, gente, não é vocês simplesmente buscarem agradar o professor. E não é fazendo isso que você vai conseguir o respeito e ter a segurança para lidar com os professores. É através, sim, de uma orientação, de um cuidado e um olhar genuíno com o seu professor. Mas não para a pessoa física do seu professor, mas do profissional que ele é. Quais são as dificuldades do seu professor? O que ele está passando? E assim, é muito claro que vocês têm que indicar caminhos onde as pessoas veem problema. É assim que a gente conquista o respeito. Vocês acham, e a Marcela estava falando essa questão de ser nova, né? Ou ser mais velha, isso não faz diferença, gente, porque a gente tem coordenadoras dentro do método que são muito novas, começaram tem um mês e tem um ótimo relacionamento com a equipe e já conquistaram esse respeito da equipe. E temos coordenadoras que tinham anos de experiência, mas não tinham esse cuidado com respeito e conquistaram também. Isso é uma coisa que você vai construindo a partir do seu primeiro passo, como disse a Marcela. Não adianta você Através de colocar. você ter esse olhar, não é só ter o olhar de empatia, é você realmente perceber as habilidades do professor e as dificuldades. E buscar aquilo que você sabe, aí sim o seu conhecimento tem valor, para viabilizar o caminho do professor, ajudar de verdade a resolver um problema e construir um trabalho de equipe. No método Liderar Sutileza, lembrando que as inscrições estão abertas por tempo limitado, que tem o link aqui na nossa bio, você tem muitas aulas, entre elas eu destaco para esse exato assunto que nós estamos tratando, inteligência emocional, um mapa da empatia. Como é que eu tenho um mapa? Existe um mapa para você enxergar e construir um relacionamento com o professor. Existe um passo a passo para construir um trabalho em equipe com segurança para você ser valorizada e reconhecida. E respeitada, que é muito importante. E o que a Marcela está falando de ser valorizada é o segundo segredo. É valorizar o professor também.
A grande questão é que você só vai ser valorizada e respeitada quando você conseguir enxergar isso no outro também. O que que normalmente a gente faz para que a gente valorize os professores? A gente elogia, certo? Primeira coisa que a gente, e eu falo, eu sempre falei disso nas lives de aquecimento que estava no mapa da coordenação, eu falei um pouco dessa questão de elogio, mas não é elogiar só quando você quer alguma coisa de alguém. As pessoas percebem quando você está querendo uma coisa que assim você não constrói. Se eu peço uma coisa para a Marcela, ela sabe que eu não estou pedindo de maldade, porque ela já sabe que eu já construí uma relação com a Marcela. Agora, quando você elogia, você, nossa, Marcela, você tá tão bonita hoje. Nossa, que atividade legal. Sabe o que eu queria falar com você? É que eu precisava de uma ajuda, sabe? Porque assim, eu precisava que alguém ficasse até o final do dia. O professor sabe quando não é genuíno. E assim, também tem a grande questão, e a gente também vê muitas vezes que ela já é sempre a mesma pessoa. Só uma estrelinha brilha dentro da escola. Só ela que brilha. Parece a estrelinha de Natal que você coloca lá em cima. É ficar assim, é nunca. É E todos aquilo, os professores. vai elogiar rasgado, ou também eu só pedir para a mesma pessoa. Sabia, Carol, É, uma vez eu ouvi a professora, ela falou para mim isso, eu não tinha percebido. Gente, é isso que eu falo para vocês. Muitas coisas que a gente traz essa clareza, nós, sozinhas dentro da coordenação, a gente não enxerga que cometemos essas ações porque queremos acertar. Eu estou falando isso, vocês vão entender agora com o meu exemplo. A professora falou, Marcélia, posso te falar um negócio? Pode, porque por que que você sempre pede para fulana? Eu queria tanto poder ajudar com isso, eu também sei fazer. Então, nós não percebemos e deixamos de valorizar as pessoas simplesmente quando a gente deixa de delegar algo e dividir de forma equilibrada. Para facilitar, a gente faz sempre pro mesmo. Tem pessoas que são proativas, que têm facilidade, mas nós temos que dar a oportunidade de todos realizarem. E nós, às vezes, falamos assim: ah, ninguém quer saber. Só quem está interessado aqui é a Cláudia e o Carlos. O restante não quer saber. Aí você realimenta. Você sempre pede para a Cláudia e para só pede para os mesmos. Então, essa questão do elogio, Carol, eu lembrei dessa situação que eu vivenciei. E aí caiu uma ficha, sabe? E espero que seja clareado para quem está assistindo também. Porque sem perceber E eu fazia isso. e é uma coisa que você não percebe, porque é uma coisa que você faz no automático. Às vezes, isso é um problema, quando a gente entra no automático dentro da coordenação. É aí que também entra o problema dentro da coordenação. Quando você entra no automático, é que o problema começa a acontecer. Porque você começa a não perceber as ações que você faz diariamente. Vou pedir para a Cláudia porque é mais fácil. Ah, não, deixa que eu faço, vou deixar para ele fazer, porque não vou caçar confusão. Isso é você entrando no automático. E eu sempre gosto de, quando a gente fala no automático, é lembrar daquele filme O Clique, né? Como eu chorei naquele filme, gente. Como eu choro naquele filme. E é isso. Quando você perceber que você está delegando ou fazendo coisas de forma automática, apertando o botãozinho do automático para ir correndo, repensa. Fala, putz, será que Só eu que vou ser realmente. bem sincera, viu, Carol, agora? Vou ser bem sincera. Eu acredito que quando você está sozinha na coordenação, não faz parte de um grupo de apoio, de uma rede, de pessoas que têm de outros estados, como a gente tem no método, pessoas de vários estados do Brasil, de vários contextos, com anos de experiência, ou começando agora, de várias, público, privado, com 70 professores e ao mesmo tempo com 6, você não tem um olhar amplo. Você está presa dentro de um ciclo, como você disse, no piloto automático, e você não percebe. Só que quando você se conecta com uma rede, que inclusive falar em conexão, por falar em conexão, hoje, quinta-feira, às 19 horas, Líderes Ouro saindo da live aqui, bora para a Conexão LS. O que que vai acontecer nessa conexão? Reunir coordenadoras do método no Google Meet para bater um papo, compartilhar experiências, multiplicar os conhecimentos de um dia a dia. É um bate-papo livre. E aí sim, Carol, se você não está dentro do método, corre que dá tempo, hein? E aí o que acontece, Carol, que quando você conecta, você começa a olhar de outro jeito, você fala, poxa, tem solução? Não, eu não preciso aceitar tanto desaforo. Eu pensava que era assim mesmo, porque eu sou da rede pública, eu pensava que quando era concursada era assim. Não, eu Nossa, pensava. eu pensava que a diretora podia falar o que ela quisesse para mim, porque ela que paga meu salário. Não é meu papel, você está falando para mim que não é meu papel essa situação e você não consegue enxergar. Não é legal, Marcela, pedir para os mesmos, mas, poxa vida, os professores me ajudam tanto. E aí você começa a ter clareza e Só elas me discernimento. ajudam. Mas são só elas que me ajudam. Será que só elas que ajudam porque você Então, assim, realimenta, ajuda? com sinceridade, nem sempre a gente consegue enxergar sozinha. É preciso ter um olhar de fora de pessoas que também trabalham no mesmo área, só que têm objetivos de ser respeitadas, de ter segurança na coordenação, que é o que a gente tem na nossa comunidade, com muito orgulho, falar sim, as líderes ouro que estão aqui, brilhando, se ajudam mutuamente.
Essa é a diferença de você fazer qualquer curso que você faça, ou já esteja fazendo, até mesmo na faculdade, ou outros que você faça pela internet, ou até mesmo conteúdos gratuitos. Aqueles grupos de WhatsApp que você participa, eles trazem, compartilham, mas de forma superficial. Só que quando você está dentro de um grupo de apoio, você se conecta, você faz parte de uma rede que quando um levanta a mão e fala, eu não sei o que fazer, 10 levanta a mão e fala assim, mas eu já fiz, eu compartilho. O pessoal compartilha material, projetos, sem Foi, medo. aconteceu essa semana retrasada, que várias alunas estavam passando pela reconstrução do PPP, né, Má? E aí, uma ficou na dúvida do que como que construía, elas mandaram um monte de PDF com um modelo, com ideias, com como formar, coisa que sozinha talvez ela não E achasse ainda na escreve internet. como, né, Carol? Ainda fala assim: Sim, olha, se você fizer isso aqui, olha, deu super certo na minha prática. Então, eu voltando. Você enxergar essas questões sozinha é muito mais difícil. O muito mais fácil você continuar tendo as mesmas ações que fortalecem a resistência, que te afasta do professor, que diminui o respeito e você acaba aceitando, achando que aquilo é normal. Só quando você vê de fora, você fala, meu Deus, não era isso? Eu não precisava? Ô, Carol, na live que eu fiz terça-feira, a Márcia falou o seguinte, bem no finalzinho, ela falou, olha, se eu souber, mais de 20 anos, tá, de experiência em educação e na coordenação, e ela falou assim, se eu soubesse, eu tinha feito isso antes. Como a minha vida tinha sido diferente? A Elisângela, até foi um exemplo que eu citei aqui no começo da nossa live, ela falou assim, no plantão de dúvidas com as meninas, ela falou, eu tenho desafios na coordenação, mas eu estou feliz. Quem hoje pode respirar fundo e falar, eu tenho desafios na coordenação, eu estou feliz? Não combina, né? Desafio com felicidade. Mas combina quando você é líder ouro. Por quê? Porque você sabe lidar com o desafio. O desafio se torna um degrau para você aprender e evoluir e crescer. O desafio não te diminui, pelo contrário. Traz para o plantão, a gente discute e cresce a partir dele. Essa é a diferença. Agora que a gente abriu as aspas, Carol, aqui, continue, que você está explicando o segundo segredo para conquistar segurança e respeito. exatamente. O segundo segredo é a questão de valorizar o professor. Mas aí a gente estava falando que não é falar, elogiar todo mundo a todo custo, não é. E o que que a gente faz então? É realmente prestar atenção. E eu tenho uma. Nem estava aqui no mapa, a Marcela nem botou isso no mapinha que a gente fez aqui, mas acho sempre válido compartilhar essa ideia. É você. Toda semana, anotar os professores que você está elogiando. Não é que a gente entra no automático? Então, como que a gente sai desse automático? É trazendo para cima, para a consciência. Então, você vai escrever. Essa semana elogiei a Luana, essa semana elogiei a Marcélia, essa semana elogiei a Carol. E aí, na próxima semana, você vai criar um desafio para você não elogiar as mesmas pessoas. Elogia outros professores e ações pequenas. Não fique preso em coisas grandes. Não espera só a festa junina, que é um projeto gigante. Não espera só o Dia das Mães, o Dia dos Pais, que são projetos grandes. A Feira de Ciências. Nossa, a professora pensou numa estratégia pequena. Uma estratégia pequena para ajudar o aluno. Nossa, parabéns, professora, pela sua proatividade em ajudar Fez a seu aluno. diferença. Exatamente. Você tem que começar a valorizar. E aquilo, as pessoas só vão perceber e te respeitar quando você também valorizar elas. As pessoas só valorizam quem valoriza elas. Se você está sendo Fica valorizado, bem você. bacana também, Carol. Já temos alguma live, mas vale a pena lembrar aqui. Foi bem importante. O pessoal até mandou depois no direct as fotos que realizou. É um mural de elogio, tá? Então, neste mural, é colocado o nome de todos os professores. E que nem agora, a gente está começando o mês de setembro. No mês de agosto, o que que a Elisângela se destaca? Não é possível, gente, que todos os professores de vocês, todos, sem exceção, até aqueles que acham que não merece, merece também. Merece. Você tem que te exercitar, inclusive, a empatia. Qual é a ação que o professor fez que merece ser reconhecida e elogiada? Coloca no mural. Mérito do mês de agosto. E eu acabei de inventar até o nome, hein? Honra o mérito dos professores do mês de agosto. Qual que foi a ação? Cria esse mural. Todo mundo gosta de ser valorizado e reconhecido. E aí você conquista o respeito. Demonstra segurança porque você acompanhou. Se você elogiou algo que realmente aconteceu, você teve segurança, você acompanhou, não foi algo superficial, a pessoa se sente notada. Gente, quem não quer ser pertencente e reconhecida pelo outro? Todas nós queremos.
Eu tava lembrando quando eu comecei a academia, né? E eu me senti um peixinho fora d'água, né? Tipo, que eu não conhecia ninguém. E aí, conforme vai passando o tempo, eu fui conhecendo as meninas e as minhas colegas, né? Minhas amigas da academia, elas foram, né, conversando e querendo saber mais de mim. Mas porque eu também fui lá perguntar: ah, vocês fazem há muito tempo? Então, assim, mesmo por isso que a coordenação que tem que dar o primeiro passo. Os professores, gente, vocês têm que lembrar, por mais que a gente falou que respeito não se conquista por cargo, mas o cargo para o professor intimida. Então, ele não vai chegar em você porque ele pode falar assim, ah, mas ela vai achar que eu tô puxando o saco dela. Ai, não vou lá, não. Aí vai que ela Se eu não ficar gosta. perguntando, vai falar que eu não sei. Exatamente. Ah, Então, mas você você tem que dar o deveria primeiro saber. passo. Porque você está numa posição mais favorável para isso. Mesmo para aquele professor que é extremamente desafiador. A gente tinha professoras extremamente desafiadoras, mas era só ela perceber que a gente estava genuinamente preocupada que ela se desarmava, E porque foi ela o que sabia. aconteceu, Carol, com a coordenadora Elisângela, né, com a liderou É até disse no verdade. início, que ela falou, até o elogio que ela recebeu para quem não estava, né, a professora, inclusive uma professora desafiadora, uma coordenadora indica o caminho das estrelas, uma boa coordenadora mostra como alcançar. Por quê? Porque ela viu uma dificuldade da professora, ela ia lá e orientava. Ela não se prendeu ao fato, ah, essa professora é resistente, ah, essa professora não quer saber, eu vou ficar dando dica? Não! Ela foi além, ela não julgou nem criticou, ela insistiu, ela orientava. Essa professora começou a aplicar tudo que ela orientava. E aí ela começou também validar, elogiar a professora. Ela rompeu a barreira da resistência, ela foi reconhecida, conquistou o respeito com segurança. Eu sei que vocês já estão sabendo, claro, das inscrições abertas do método Liderar que utiliza, e às vezes está pensando assim, bom, mas eu não posso pagar, sabe, Marcela? Muito bacana a estratégia que vocês estão dando aqui no gratuito, desde o mapa, nossa, está me ajudando pra caramba. Mas eu não tenho dinheiro, eu não posso pagar por essa formação. Só que sabia que você paga de forma muito pior do que o dinheiro? Quando você chega na sua casa, desconforta na família, chuta o cachorro, quando você não se alimenta, quando você dorme e acorda pensando na escola, quando no final de semana você corre atender o WhatsApp. Quando você abre o WhatsApp, só o que você vê é reclamação e crítica. Está pagando muito mais caro do que R$ 3 por dia, do que 12 parcelas de R$ 109. Porque é um investimento quando você traz esse valor para o método, quando você se inscreve no método. Em menos de um mês, você tem segurança para lidar com os professores, conquista o respeito. Os desafios existem, a diferença é que você sabe lidar. Você tem um grupo de apoio. Poxa vida, quem me ajuda a resolver isso? Então eu te pergunto, você não tem dinheiro para pagar o curso e você vai pagar de que jeito? Com a sua própria saúde emocional, com a sua própria saúde física, com o desgaste com a sua família, que quando chega em casa a família nem aguenta mais. Não começa a falar de escola, hein? Por favor, tem como você desligar um pouco da escola? Só que como você vai se desligar da escola se o problema está aqui dentro e está aqui dentro, roubando a sua paz? Porque o problema ele só sai quando você tem estratégias para resolver. Não estou dizendo que eles não vão existir mais. A diferença é que você vai saber resolver. E quando você não souber, tem eu e a Carol e centenas de coordenadoras para te orientar e te falar como você resolve. Então, a sua dúvida não é mais sua, é de todas nós. As meninas falaram no plantão, né? A dificuldade aqui não é de um, é de todas. Então, nós estamos juntas. Então, o fato de você não ter como pagar o curso hoje infelizmente, de uma forma ou de outra, você acaba pagando, só que de uma forma pior que o dinheiro não paga. E quando você investe em conhecimento, você investe no que é mais importante. Porque quem aprende não depende do professor aceitar. Quem aprende não depende da gestão aceitar. Quem aprende não depende. Ai, tomara que ano que essa semana seja tranquila. Tomara que ano que vem eu pegue uma equipe melhor. Ai, quem sabe o professor não é remanejado. Quem aprende não depende, porque sabe lidar com as estratégias. E tem uma questão importante, Carol, que eu costumo dizer, e é muito comum, a gente, quando investe em conhecimento na educação, é ingrato. Sabe o que é ingrato? Não aumenta o nosso salário. Tem cargos, até você mencionou da sua irmã, empresas que reconhecem financeiramente. Bem, Aumenta o salário. A minha irmã também trabalha em uma empresa que. Ó, bonificação, bonificações premiação, né? questões monetárias. Só que na educação, você não recebe o dinheiro de volta e nem aumenta, mas você recebe algo que o dinheiro não pode pagar. O seu valor, o seu reconhecimento, o respeito, como a A sua líder paz, diamante, a as líder meninas falam muito isso, a sua paz de espírito, de chegar paz em de espírito. casa e ficar em paz com você mesma. A Michelle foi homenageada pela Secretaria da Educação.
para um trabalho na coordenação. A Elisângela falou também, né, na segunda-feira, eu tenho paz. A Glaucia, aqui na live, quem está acompanhando todos os dias, viu a live aqui comigo na terça. Ela falou o seguinte: eu investi na minha paz. Investir no método é ter tranquilidade. Então, você não vai receber um aumento da gestão, nem do governo, nem de ninguém, mas você vai receber algo que quantia nenhuma no mundo pode pagar monetariamente. Chegar na escola e ser respeitada, se posicionar quando as críticas começarem, ir para casa em paz, falando, ufa, eu dei conta. Como a Márcia falou aqui na terça-feira comigo. E eu acho que esse investimento, realmente, R$ 3 por dia ou R$ 109 por mês, acredito que de uma forma você possa arcar. O que não dá é para você continuar sofrendo, se desgastando aí no dia a dia, e ainda tem muito jogo pela frente. Entra dia, sai dia, e toda semana é igual na coordenação. Os problemas só aumentam, a não ser que você saiba resolver. E a boa notícia, né, Carol? Tem pessoas às vezes que falam, poxa, Marcela, eu quero, eu tenho, eu consigo, eu dou o meu jeito aqui, mas eu não tenho cartão. Não tem problema, É. porque ele conseguiu parcelar no boleto. Então, conseguimos que você parcele em 6 vezes no boleto, porque entendemos que algumas questões de cartões, elas dificultam, mas elas não te impedem de crescer e evoluir. Qualquer pessoa que queira se dispor, está comprometida em fazer a diferença, R$ 3 por dia é possível economizar para que você economize a sua saúde, o seu bem-estar físico e emocional. Porque se você assumir um cargo com também a responsabilidade, vem o ônus e vem o bônus. Vem um alvo nas costas, que eu costumo dizer, olha aí, coordenador, um alvo brilhante de crítica, de apontamento, como requer que você busque aprimoramento. Mas não adianta encher a prateleira de livros, nem fazer de conhecimentos teóricos, se você não tiver uma rede de apoio e aplicar diariamente de forma estratégica para lidar com o professor. Carol, o terceiro ponto, né? O terceiro ponto não, desculpa, o terceiro segredo. Qual é o terceiro segredo? Já dando continuidade a esse assunto. Participar ativamente, assim como eu trouxe até aqui, você participa de uma comunidade ativamente, é você participar ativamente da vida do professor. E participar ativamente não é observar o problema, é vivenciar. Qual que é a diferença? Observar, eu passo para. Tá tudo bem, professor? E rezando. Deus permita que esteja. Tá tudo bem, Não, Deus professora? não é nem que esteja. Deus permita que ele não fale que tem um problema. Isso. Tomara que ela não fale nada agora. Agora não. Agora não. Hoje eu tô cheia. Hoje não dá. E Não vou nem aí, passar isso, lá perto. né? Isso, olha, quando eu terminar esse relatório aqui, eu vou lá naquela sala, tô ouvindo a professora tá, senta, não sei o quê, não consegue dar aula, aquela agitação. Não, mas quando eu terminar o relatório aqui, eu vou digitar tudo, aí quando der, eu vou lá falar com ela. Mas aquilo não era prioridade? Aquilo não era importante? Uma coordenadora, para conquistar o respeito e a sua segurança, ela precisa participar ativamente, não é observar superficialmente. É participar ativamente, não observar superficialmente, não é tá tudo bem, é vivenciar. E quando a professora traz uma questão a ser resolvida, não é só perguntar como, é ir lá e também tirar conclusões com os próprios olhos. Deixa eu ver se é assim mesmo. Nós estávamos conversando isso com a Sandra, né, com a nossa líder diamante, líder ouro, e ela trouxe uma questão. Ah, mas os alunos ficavam na troca de professor, saindo muito da sala, o professor reclamava, o aluno não voltava. Aí, qual foi a orientação? Você viu, você vivenciou, você sentiu quais momentos isso acontece? Mudou completamente. Ela desenhou um projeto incrível, inclusive ela compartilhou no grupo com as meninas. Um projeto completo de quais ações tomar para resolver. Porque quando você observa superficialmente, você resolve superficialmente, você não tem resultado. Você dá orientações, Carol, mais do mesmo. Você vê a professora lá com o aluno agitado lá. Professora, você já tentou dar joguinhos? A professora responde com Dá coisa educação. para ele pintar, dá coisa para ele pintar. É um negocinho para ele pintar para ficar Ótimo. quieto. Traz ele aqui na minha sala, põe aqui na minha mesa, dá uns papelzinhos aqui para ele. E aí você não resolve. E a professora já está cansada de receber orientações superficiais. Aí você fala, poxa, mas a professora, tudo que eu falo, ela não segue. É porque preciso, não é dar sugestões, é dar orientações que resolvam. E a sugestão, ela dá margem para a pessoa fazer ou não. A orientação é você dar um passo a passo. Professora, esses jogos aqui, eu pesquisei e está trazendo assim, ó, que esse jogo, ele traz segurança para o aluno, traz concentração, diminui a ansiedade. Se você fizer em dupla, vamos testar hoje, depois do recreio? Se quiser, posso até vir aqui para a gente fazer juntas. É diferente. Eu participo ativamente, eu não sugiro superficialmente. E aí eu mostro para o professor que eu tenho segurança, porque os professores, eles precisam ter esperança. Eu mostro um caminho, eu mostro e eu demonstro o meu compromisso e intenção de ajudar. E eu também permito que o professor dê sugestões. E aí eu estou participando ativamente,
a professora respeita, ela me respeita, ela percebe segurança da minha parte, que eu não passo correndo. Porque senão a gente já ouviu muita gente falar, né, que ouviu dos professores antes de ser líder ouro. Nossa, só corre de um lado para o outro, passa para lá e para cá. Só fica no computador. Não que para lá e para cá seja menos, você está apagando incêndio, você está resolvendo, mas não resolve de forma eficaz. Porque você se Não se sobrecarrega. conecta com o professor. Porque você se Exato. sobrecarrega. Quando você se sobrecarrega, você não consegue ajudar genuinamente seu professor, porque você está sempre com a cabeça muito cheia. E se você não tem estratégias corretas para lidar com os professores e lidar com as demandas da coordenação, você nunca vai conseguir sair da superfície. Porque você está sempre apagando incêndio, sempre fazendo isso, a gente ensina no método. Porque um dos pressupostos para vocês conseguirem aplicar todos esses segredos é também ter uma agenda que te facilite e viabilize isso. Eu não consigo olhar para o meu professor se eu estou sempre apagando incêndio, se eu estou sempre correndo atrás de menino na escola, se eu estou sempre atendendo o pai a toda hora. Que horas que eu vou olhar para o meu professor se toda hora tem um pai lá falando alguma coisa? Ou se eu estou sempre dentro fazendo burocrático? E tem que Só que existir aí, um né, equilíbrio. Carol? Dentro do método, tem uma agenda, tem a rotina ideal da coordenação, tem como Exatamente. lidar com os imprevistos, porque eles vão acontecer. A diferença é que você sabe lidar com os imprevistos. Como atender solicitações em cima da hora, de que forma que eu consigo delegar, como eu planejo a minha semana, ao invés de listar, como é que eu consigo seguir a minha agenda, qual que é o papel da coordenação para eu não apagar incêndio, qual que é o papel para eu poder criar a minha rotina. Tudo isso vai te dar segurança para que você lide com os professores, se organize, diminua a sua sobrecarga e, consequentemente, tenha resultados dos professores. E isso é Carol, uma, vamos uma fechar aqui. dica. Ó, amiga, a gente tem que fechar aqui porque a conexão É LS, eu não sei verdade. como é que tá o horário. Eu tô sem hora por Ah, aqui. falta 13 minutos. Ó, 13 minutos. Então é o seguinte, agora não dá pra gente continuar aqui. Carol vai entrar com as meninas líderes ouro que estão aqui. Tá o link no grupo, também por e-mail, para entrar no Conexão LS. Lembrando que é pelo Google Meet. É um momento network para trocar ideias, experiências de vocês com vocês, de coordenadora para coordenadora, de coração para coração. Então, quem ainda não entrou no método, esses últimos minutinhos conseguir se inscrever aqui, é só falar com a gente pelo WhatsApp ou aqui no direct, eu fico atenta para indicar o caminho para a sala aqui do Conexão LS. Lembrando, Carol, que as inscrições elas encerram em breve. Agora você pode parcelar no boleto em 6 vezes também, ou no cartão de crédito em até 12 vezes. A decisão é de vocês, as escolhas sempre são nossas, assim como as consequências também. Fazer parte de um grupo, de uma rede de apoio, que em menos de um mês tem segurança para lidar com o professor, é diferente de você continuar em um mês tendo os mesmos problemas e dificuldades com os professores. Não vou conseguir fazer a revisão da live, Carol, por conta do tempo. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a Marcela aqui terminando, finalizando a live com vocês, fazendo a revisão que eu sei que vocês gostam, e eu vou atender quem está dentro do método. Se você está entrando agora, entre em contato daqui a pouquinho, a Giovana também te ajuda, a Marcela também te ajuda, e te espero lá na Conexão LS. Meninas que estão Boa online, que eu ideia. também estou esperando vocês, viu, donas líderes ouro? Beijo, Boa, gente, Carol, vai muito lá. obrigada. Tchau, tchau. 3 segredos, então, para você conquistar o respeito na coordenação e a segurança é ter um posicionamento amigável. Posicionamento amigável não é fazer pelo outro e muito menos querer agradar. É um posicionamento que ajuda, que contribui, mas que impõe limites nessa relação. O segundo segredo é você valorizar os professores, reconhecer ações diárias, pequenas. Inclusive, eu dei a dica do painel do mérito, não foi? Painel do mérito de agosto, reconhecendo e validando as ações dos seus professores. Mas tem que ser genuinamente, sem ser superficial. Participar ativamente é contribuir, usar o que você sabe para ajudar o professor de verdade, sem estratégias superficiais, porque não dá para observar. Eu preciso vivenciar para sentir a dificuldade do meu professor e junto poder construir. E aí, quando isso acontece, você conquista o respeito e a segurança na coordenação. Como eu mencionei, que aconteceu com a Elisângela, aconteceu com a Clícia, também com a Érica, com a Renata, e eu poderia ficar falando para vocês nomes aqui a noite toda. Mas não dá tempo, porque eu preciso atender as alunas que já estão com a gente. A nossa dedicação e comprometimento é integral para cada uma que está no método Liderar com Sutileza. Se você ainda não se inscreveu, corre que o link está aqui no Instagram. É por pouco tempo e vai ser um prazer ter você com a gente na comunidade. Tchau, tchau.